Poucos artistas brasileiros conseguiram transformar dor em música, derrotas em números e escândalos em combustível para um império. Mas um deles não só fez isso, como calou uma geração inteira de críticos. Esse artista é Gustavo Lima. Um nome que se tornou sinônimo de sucesso, luxo e uma vida que muitos julgam, mas poucos compreendem. Só que o que quase ninguém sabe é que por trás de cada palco iluminado existe um silêncio estratégico. Um ritual de vitória que ele mesmo criou. O que está por trás da mente de um homem que transformou o sertanejo em espetáculo e construiu uma fortuna cantando suas dores? A resposta começa agora. Você pode até achar que conhece a história do Gustavo Lima, o menino do interior, o embaixador do sertanejo, o cantor milionário que lota estádios. Mas a verdade é que você só viu a superfície. Por trás do sucesso, existe uma rotina quase religiosa de disciplina, estratégias espirituais de crescimento e decisões que mudaram o jogo. Ele não se aproximou do topo por acaso. Ele chegou lá porque entendeu algo que a maioria ainda ignora, que sucesso de verdade é construído no invisível. E quem entende o invisível, comanda o visível. Enquanto outros artistas vivem sob os holofotes da polêmica, Gustavo desenvolveu uma filosofia única, o poder do silêncio estratégico, uma mentalidade que o transformou de um garoto órfão do interior em um dos homens mais ricos da música brasileira. Prepare-se para ver o Gustavo Lima como você nunca viu, por dentro da mente, do silêncio e das polêmicas de um homem que fez do impossível sua identidade. Gustavo Lima não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, criado em Presidente Olegário, uma cidadezinha de Minas Gerais com menos de 20 mil habitantes, ele precisou lidar com a ausência da mãe, que faleceu cedo, e com o peso de ser um entre muitos irmãos em uma família pobre. A música veio como alívio, mas também como rota de fuga. Desde cedo, Gustavo aprendeu a transformar dor em som, saudade em melodia. E foi assim, sem padrinhos e sem sorte, que ele começou a subir degrau por degrau, cantando em bares, praças e festas de cidade. Mas já ali, na infância, algo se destacava. Enquanto outras crianças brincavam, Gustavo observava. Ele tinha uma capacidade única de absorver o ambiente, de captar as energias das pessoas ao redor. Essa habilidade, que hoje chamamos de inteligência emocional, foi o primeiro tijolo na construção do seu império. Porque Gustavo entendeu cedo que música não é só som, é conexão. É tocar a alma das pessoas no ponto exato onde elas mais precisam ser tocadas. O pai, Alcino Lima, trabalhou duro para sustentar a família, mas mesmo com todas as dificuldades, nunca desencorajou o sonho do filho. E foi nessa base de apoio silencioso que Gustavo aprendeu uma das lições mais valiosas da vida: que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele se manifesta em ações. Uma filosofia que ele carregaria para sempre. Aos 7 anos, Gustavo já tocava violão. Aos 10, compunha suas primeiras músicas. Mas o que poucos sabem é que ele não aprendia apenas música. Ele estudava pessoas. Em cada apresentação, por menor que fosse, ele observava as reações da plateia. O que os fazia sorrir? O que os emocionava? O que os fazia cantar junto? Essa análise constante moldou não apenas o artista, mas o estrategista que ele se tornaria. Durante a adolescência, formou dupla com o irmão William, e juntos percorreram o interior de Minas tocando onde conseguiam. Eram tempos difíceis, mas ricos em aprendizado. Gustavo conta que às vezes dormiam no carro, comiam apenas um sanduíche por dia, mas nunca pensaram em desistir. Por quê? Porque ele já havia descoberto o segredo que poucos conhecem. A adversidade não é obstáculo, é combustível. Em cada não que recebia, Gustavo via uma oportunidade de melhorar. Em cada palco vazio, enxergava um treinamento para os estádios lotados que viriam. Essa mentalidade de crescimento, essa capacidade de transformar rejeição em renovação, é o que separa os sonhadores dos realizadores. O primeiro grande salto veio com Balada Boa, um hino do sertanejo universitário. A música colocou Gustavo Lima em todas as televisões, playlists e rodas de conversa do país. Mas por trás da ascensão meteórica, existia estratégia.
Diferente de muitos artistas que se perdem quando chegam no topo, Gustavo seguiu uma lógica quase empresarial. Ele montou sua própria equipe, estruturou turnês com eficiência militar e começou a investir pesado em bens, visibilidade e imagem. Mas nada disso era alardeado. Tudo era feito no silêncio. Balada boa não foi sorte. Foi o resultado de anos de observação e refinamento. Gustavo havia percebido uma lacuna no mercado. O sertanejo universitário estava nascendo, mas faltava um hino que unisse tradição e modernidade. Ele estudou o mercado, entendeu o público jovem e criou exatamente o que eles precisavam ouvir. O resultado? Mais de 300 milhões de visualizações e um passaporte direto para o estrelato. Mas aqui vem o diferencial. Enquanto muitos artistas usariam esse sucesso para fazer festa, Gustavo usou para construir estrutura. Ele entendeu que uma música não constrói carreira, ela abre portas. E quem consegue manter essas portas abertas é a estratégia que vem depois. Aqui começamos a entrar no território psicológico que poucos compreendem. Gustavo desenvolveu o que podemos chamar de silêncio estratégico, uma filosofia de vida baseada em ações, não em palavras. Enquanto outros artistas vivem explicando suas escolhas, justificando seus erros, rebatendo críticas, Gustavo simplesmente age. Essa abordagem tem raízes profundas na psicologia do poder, como ensina Robert Greene em As 48 Leis do Poder. Diga menos do que o necessário. Quando você está tentando impressionar pessoas com palavras, quanto mais fala, mais comum parece e menos controle tem. Gustavo intuiu essa verdade muito antes de qualquer livro. O silêncio de Gustavo não é passividade, é estratégia. É a diferença entre reagir e responder. Reagir é emocional, impulsivo, previsível. Responder é calculado, medido, poderoso. E Gustavo sempre responde. Só que não com palavras. Responde com resultados. Gustavo compreendeu cedo o que muitos artistas demoram a perceber. A fama é apenas a casca. O que sustenta um império é a estrutura que ninguém vê. Enquanto o país comentava sua voz potente e os refrões chiclete, ele já construía um portfólio com fazendas, mansões, investimentos em energia, pecuária e empresas. Usando o mesmo princípio da riqueza silenciosa defendida por grandes pensadores como Naval Ravikant. Seja rico de forma que os outros nem percebam. Mas vamos além da superfície financeira. A verdadeira riqueza de Gustavo não está apenas no dinheiro, está na mentalidade. Ele desenvolveu o que os milionários chamam de pensamento de abundância. Onde outros veem competição, ele vê colaboração. Onde outros veem ameaça, ele vê oportunidade. Onde outros veem crise, ele vê crescimento. Seus investimentos não são aleatórios. Cada fazenda comprada representa independência. Cada empresa adquirida simboliza diversificação. Cada bem conquistado é um passo rumo à liberdade absoluta. Gustavo não está apenas construindo riqueza, está construindo legado. E legado, ao contrário da fama, é eterno. A pecuária, por exemplo, não foi escolha casual. Gustavo entendeu que investir em terra e gado é investir no que há de mais sólido, recursos que nunca perdem valor. Enquanto modas passam, a necessidade por alimento e terra permanece. É pensamento de longo prazo, é visão de império. Mas nem tudo foi calmaria. Gustavo se envolveu em polêmicas políticas, shows financiados com dinheiro público, posicionamentos controversos, e mesmo assim permaneceu de pé. A diferença? Ele nunca rebateu com gritos, sempre com a mesma estratégia: silêncio e resultado. O escândalo vem, ele responde com um recorde de público. A crítica vem, ele solta uma nova faixa que explode em visualizações. Como diz a filosofia oriental, o bambu que se curva é o que mais resiste ao vento. As polêmicas, na verdade, revelaram algo fascinante sobre a psicologia de Gustavo. Enquanto outros artistas entram em desespero quando são atacados, ele permanece zen. Por quê? Porque ele entendeu uma verdade fundamental: polêmica é energia.
e energia pode ser canalizada. Cada crítica direcionada a ele gerava mais discussões sobre seu nome. Cada controvérsia aumentava sua relevância. Gustavo não estava sendo atacado. Estava sendo promovido gratuitamente. E ele sabia disso. Por isso, nunca se defendeu publicamente. Deixava que os outros gastassem energia falando dele, enquanto ele investia sua energia construindo. Essa abordagem tem nome na psicologia: jiu-jitsu mental. Em vez de resistir à força do oponente, use-a a seu favor. Transforme o ataque em alavanca. É o que grandes líderes fazem há séculos. Por trás da imagem do astro do sertanejo, existe um homem que leva a espiritualidade a sério. Gustavo Lima já afirmou em entrevistas que tem fé em Deus e que reza todos os dias. Acredita na energia que colocamos no mundo e carrega a certeza de que tudo é construído de dentro para fora. Nada é por acaso. Não à toa, antes de entrar no palco, ele tem seus rituais. Um momento de silêncio, concentração, alinhamento mental. Como um mantra invisível, como um general espiritual preparado para a guerra da fama. A espiritualidade de Gustavo não é performática, é funcional. Ele não reza para aparecer, reza para se fortalecer. Não medita para postar nas redes, medita para encontrar clareza. Essa diferença é crucial, porque espiritualidade de verdade não precisa de audiência, ela precisa de autenticidade. Seus rituais pré-show são meticulosos. Primeiro, um momento de gratidão. Agradecer pelo que tem, pelo que conquistou, pelo público que o espera. Depois, visualização. Ele mentalmente percorre toda a apresentação, imaginando cada música, cada interação, cada momento de conexão com o público. Por fim, alinhamento energético. Um momento de silêncio total, onde ele se conecta com sua essência, com seu propósito, com sua missão. Essa rotina não é superstição, é ciência aplicada. Estudos comprovam que visualização melhora a performance, gratidão aumenta bem-estar e meditação fortalece concentração. Gustavo instintivamente desenvolveu uma técnica que combina neurociência com espiritualidade. E você? Acredita que o silêncio é mesmo a arma mais poderosa do sucesso? Comenta aqui embaixo. A forma como você enxerga isso pode inspirar outras pessoas. Um aspecto pouco explorado da personalidade de Gustavo é sua habilidade diplomática. Em um meio repleto de egos inflados e competição desenfreada, ele consegue manter relacionamentos sólidos com os mais diversos artistas. Não por acaso, já fez parcerias com nomes como Simone e Simaria, Jorge e Mateus, Anitta, entre outros. O segredo? Ele trata cada relacionamento como investimento de longo prazo. Não busca vantagem imediata. Constrói confiança duradoura. Essa visão estratégica dos relacionamentos é marca registrada dos grandes empresários. Eles sabem que negócios se fazem com pessoas, e pessoas confiam em quem demonstra consistência. Gustavo também aplicou essa filosofia em sua vida pessoal. Seu casamento com Andressa Suíta foi marcado por altos e baixos, mas sempre conduzido com discrição. Mesmo durante a separação, não houve exposição desnecessária, nem ataques mútuos. Tudo resolvido nos bastidores, longe dos holofotes, porque ele entendeu que drama pessoal pode destruir imagem profissional. Quando as redes sociais explodiram, muitos artistas se perderam tentando acompanhar todas as tendências. Gustavo teve uma abordagem diferente. Contratou uma equipe especializada e criou uma estratégia de conteúdo baseada em autenticidade controlada. Seus posts não são espontâneos, são estratégicos. Cada foto é pensada, cada legenda é calculada, cada story tem propósito. Mas o resultado não parece artificial, porque a estratégia é baseada em sua personalidade real, não em uma persona fabricada. Ele descobriu o equilíbrio perfeito entre proximidade e mistério. Mostra o suficiente para manter o público interessado, mas esconde o bastante para preservar sua privacidade. É transparente sobre seus sucessos, mas discreto sobre seus processos. Dividir resultados inspira. Dividir métodos cria competição. Hoje, Gustavo Lima não é só um cantor,
é uma marca. Seu sobrenome se tornou um selo de autoridade e ele vive em uma das mansões mais caras do Brasil, com carros que são verdadeiras obras de arte. Mas o mais impressionante não é o luxo, é o que isso representa. Cada conquista de Gustavo é um lembrete de que o impossível se curva diante da persistência. Sua mansão em Goiânia não é apenas residência, é declaração. Cada cômodo foi pensado para impressionar, mas também para inspirar. Quando recebe visitas, não está apenas mostrando riqueza, está mostrando possibilidade. Está dizendo, se eu conseguir, você também pode. Os carros de luxo não são ostentação, são ferramentas de trabalho. Cada Lamborghini, cada Ferrari, cada carro de coleção é também um investimento que se valoriza com o tempo. Gustavo não gasta com luxo. Investe em ativos que geram status e mantêm valor. Suas fazendas são outro capítulo da estratégia. Além do investimento financeiro, elas representam suas raízes. É seu jeito de honrar de onde veio, sem esquecer para onde vai. É conexão com a terra, com a origem, com a essência do sertanejo. O que realmente diferencia Gustavo de outros artistas não é talento, é mentalidade. Ele desenvolveu o que psicólogos chamam de mentalidade de crescimento. Acredita que habilidades podem ser desenvolvidas, que fracassos são aprendizados, que limites são temporários. Essa mentalidade se manifesta em cada decisão. Quando enfrenta um desafio, não pergunta, por que comigo? Mas sim, o que posso aprender? Quando alcança um objetivo, não para comemorar. Usa o impulso para mirar no próximo. É mentalidade de maratonista, não de velocista. Ele também domina o que chamamos de regulação emocional. Sabe quando se emocionar e quando ser racional. Nos palcos, libera toda a paixão. Nos negócios, mantém frieza total. É a diferença entre sentir as emoções e ser controlado por elas. Gustavo não está construindo apenas uma carreira, está construindo um legado. Cada projeto atual é pensado para impactar as próximas gerações. Suas empresas não são apenas fontes de renda, são escolas para jovens empreendedores do interior que se identificam com sua história. Ele entendeu que verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que você acumula, mas pelo que você deixa. E o que ele está deixando é mais que música, é exemplo. Prova de que origem não determina destino. Evidência de que silêncio pode ser mais poderoso que grito. Seus planos para o futuro incluem expandir ainda mais seus negócios, mas sempre mantendo conexão com a música. Porque ele sabe que a música foi a ponte que o trouxe até aqui, e será ela que o levará ainda mais longe. No fim das contas, o que a história de Gustavo Lima nos mostra é que o verdadeiro sucesso não faz alarde. Ele se constrói no silêncio, se constrói na disciplina, se constrói na persistência, se constrói na capacidade de transformar dor em força, crítica em combustível, impossível em inevitável. A jornada de Gustavo é prova de que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Não importa quantas vezes caem, importa quantas vezes você se levanta. Não importa o que dizem sobre você, importa o que você constrói apesar do que dizem. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma história assim é tudo que falta para despertar a grandeza que existe em silêncio dentro de alguém. E quem sabe, ao inspirar outros, você não esteja também construindo seu próprio legado? A história de Gustavo Lima nos lembra que sucesso verdadeiro não é sobre chegar, é sobre permanecer. Não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Não é sobre vencer, é sobre transcender. E no final, talvez essa seja a maior lição de todas, que o silêncio, quando usado com sabedoria, pode falar mais alto que qualquer grito.